Está no telão? Vamos ver do versículo 5, primeiro ao versículo 5, do primeiro ao 5. Se os irmãos puderem, leiam comigo. Vamos lá? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, inclusive de mim, ou de mim inclusive. Vamos lá? Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Agora vamos saltar lá para o versículo de número 19. Vamos para o versículo 19. 1, 2, 3. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Vamos lá, continue. E o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Saúda-vos, Timóteo. Não, agora eu quero que salte aí, voltou a saudação, não é porque não é importante, mas a partir do versículo 24 até terminar o capítulo, do 24 ao 27, vamos lá? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus vos abençoe em Cristo. Assentai-vos, irmãos. Uma vez que nós tivemos aquela grande festa ontem, em comemoração ao aniversário do Bispo Ides, eu não esperava que tinha tantos irmãos como temos hoje. Comumente, na terça-feira, temos mais irmãos do que hoje, mas devido a essa festa ontem, a gente imaginou que os irmãos, muitos não viriam. Mas a igreja veio, os irmãos estão aqui. E nós queremos louvar a Deus pela vida de vocês, de cada irmã, cada irmão que está presente na casa do Senhor. E Deus contempla a sua vida aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Nós lemos na palavra do Senhor, irmãos, o último capítulo, ou parte do último capítulo da carta aos Romanos. Capítulo de número 16. Esta epístola, que alguns a chamam de o maior tratado teológico do Novo Testamento, é Romanos. O maior tratado teológico do Novo Testamento. Por quê? Romanos não há improviso, não. Romanos é uma carta direta que traz o plano da salvação de maneira total, sem rodeios. São decretos de Deus nesta epístola importante. Um pensador chamado Francis Schaeffer, ele diz que até bem pouco tempo, ele nos informa que até bem pouco tempo, nas escolas de direito norte-americanas, a carta aos Romanos era estudada para que os juristas pudessem aprender sobre leis dentro da carta aos Romanos. Nenhum livro da Bíblia tem maior influência na história do que esta carta
que nós acabamos de ler parte dela. E alguém diz assim, os estudiosos dizem assim: se nós não tivéssemos em nossas mãos outra porção da Bíblia, se não tivéssemos outra porção da Bíblia, Romanos, seria suficiente para clarear todo o plano de Deus para nós, em termos de salvação do homem. Por quê? Por quê? É nessa carta aos Romanos que nós encontramos a unidade da igreja. Existe um só povo de Deus em toda a face da terra. E eu quero repetir isso: Deus tem um povo em toda a face da terra. É um povo composto de todas as tribos, línguas e nações. Nós só haveremos de vislumbrar isso no dia do arrebatamento da igreja. No dia em que Deus arrebatar a sua igreja, você vai ver subir japonês, americano, e brasileiro, e argentino, enfim, de todos os rincões da terra, haverão de encontrar nesta abóbada celestial aí. É um povo só, conhecido como povo de Deus, povo de Deus. Mas é na carta aos Romanos também que nós encontramos a universalidade do pecado, porque todos pecaram. Não existe ninguém bonzinho, não existe ninguém honesto, se não aceitar a Cristo como Salvador, está inserido nesta verdade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas é nesta carta também que encontramos a justiça do Deus vivo, né? E a exigência, especialmente até o capítulo 7 da carta aos Romanos, a exigência de Deus através da lei, né? Essa justiça do Deus vivo, mas também a doutrina da justificação pela fé, através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esta é a lei divina. Nós devíamos muito para Deus, mas em Cristo Jesus nós somos totalmente inocentes. Queridos, mas eu não estou falando nesta noite nesse aspecto teológico da carta aos Romanos. Estou falando aqui no capítulo 16 desta carta, importantíssimo. Por quê? Porque nesse capítulo aqui, nós encontramos o apóstolo São Paulo, o nosso bandeirante da fé e da pregação da palavra de Deus. Esse homem que tinha uma alma vibrante. Paulo possuía uma alma vibrante, além de ser crente, além de servo de Deus. A alma de Paulo, o coração de Paulo fervilhava de uma maneira muito grande em relação a relacionamentos de amor uns para com os outros, E o nosso desafio hoje, pensando um pouquinho neste capítulo, é para que nós venhamos fortalecer a cada dia esse relacionamento interpessoal, porque nós estamos vivendo em um mundo frio, gelado. As pessoas que não conhecem o Senhor, cada vez mais estão, parece que, anestesiadas em relação a relacionamento interpessoal. Acredite, os irmãos, se quiserem. Pastor Fabiano, esta semana, sábado passado, nós não tínhamos compromisso nas congregações e fomos convidados a ir a um aniversário na casa de uma sobrinha minha. E eu cheguei lá, a gente é conhecido como pastor e tal, e não somente por isso, mas eu cheguei e passei a cumprimentar as pessoas. A minha esposa estava atrás de mim, e eu passei a cumprimentar as pessoas. E tinha uma moça, mais ou menos uns 16, 17 anos, e eu estendi a mão para cumprimentar aquela moça, e eu fiquei com a mão estendida, e ela estava brincando com um joguinho no celular. Ela só olhou para mim e falou assim: não posso cumprimentar o senhor, por causa do joguinho do celular. E eu fiquei com a mão estendida, esperando que ela me cumprimentasse. Não posso cumprimentar, o senhor não, ela não me chamou de senhor. Não posso te cumprimentar, estou jogando, desse jeito. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E às vezes isso são parentes nossos, são pessoas ligadas a nós. Não são pessoas distantes, não. Se nós não tivermos cuidado, essas pessoas não estão longe de nós, não. Estão próximas a nós. Foi numa festinha de família que eu estava ali, e eu fiquei toda a vida esperando que o joguinho dela terminasse. Eu fiquei com a minha mão, para ver se ela pegar na minha mão. Ela só olhou para mim e falou assim: não posso te cumprimentar. Pronto, tchau, vai. E eu fui.
Me assentei e fiquei pensando comigo mesmo, este é o mundo, frio, gelado, em que os jovens, a juventude, ela aprende esse gelo de coração aonde? É dentro de casa, é na escola, é nessas redes sociais. Se nós não tivermos cuidado, o mundo vai ficando desta forma, um mundo frio, em que as pessoas não sentem esse calor humano, esta amabilidade, em que nós encontramos aqui neste apóstolo, que o coração dele era imenso, era grande. O coração desse homem aqui, a alma desse homem aqui nos ensina muito, além de crentes, além de servos de Deus. É como algum pensador diz, falou assim, mostre para o seu rosto aquilo que você tem dentro do coração, porque se nós dissemos que servimos um Deus vivo, que está em nosso coração, nós precisamos mostrar isso através do nosso rosto. Você pode dizer amém? Queridos, então neste capítulo de número 16, o apóstolo Paulo, o nosso mentor nesta noite, ele, escrevendo à igreja de Roma, ao terminar a sua carta, ele cita pelo menos 26 nomes de pessoas, as quais foram importantes para ele. Paulo cita 26 nomes de pessoas, ele cita mais ou menos umas 2 ou 3 pessoas anônimas, que talvez ele não se lembrava do nome, e Paulo cita 9 pessoas que trabalhavam com ele, que foi útil para ele aqui em Corinto. Ele estava em Corinto quando ele escreveu a carta a Roma, ele recomenda essas 26 pessoas lá em Roma, e ele cita neste capítulo também, mais ou menos 9 companheiros que lhe auxiliaram e que lhe ajudaram durante a estada do apóstolo São Paulo na grande Corinto. Ontem nós tivemos uma festa aqui, vocês sabem disso, homenageando o nosso líder. Aquela festa não aconteceria se nós não contássemos com uma igreja coesa, com um povo que se une para que as coisas aconteçam. Uma pessoa foi honrada aqui ontem, chamado Oído José do Carmo. Ele foi honrado aqui, onde estava aqui autoridades, governador de estado, prefeito da cidade, tantas autoridades, senadores, deputados federais, juiz e tantas outras autoridades. Os pastores presidentes do estado de Goiás, praticamente todos estavam aqui, e uma pessoa foi honrada aqui ontem. Mas tem um texto que o apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, quando um dos membros do corpo é honrado, todos se sentem honrados juntos. Não é assim? Não é assim? O que é isso? Isso é o Espírito de Deus em nossas vidas. Isso é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, eu acredito que se o bispo estivesse aqui, ele falaria o que eu estou falando aqui agora. Eu gostaria de mais uma vez reconhecer o valor da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui em Campinas. O valor do trabalho que cada um dos irmãos desempenham na obra de Deus. Eu sempre comento com a minha esposa lá em casa, pode ter uma igreja que tem um quadro diaconal, um quadro de varões, um quadro de união de senhoras, um quadro de juventude, de adolescentes, de crianças, melhor do que Campinas. Mas é difícil existir. Povo amável, povo coeso, povo que quando diz assim, vamos, eles dizem, vamos sim. Pessoas anônimas, como o apóstolo São Paulo cita aqui. Pessoas anônimas. Mas deixe-me, junto com os irmãos, elencar aqui. Olha o texto sagrado. Veja o texto sagrado, o que o apóstolo diz aqui. Recomendo-vos, pois, irmãos, a Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia. Cencreia era uma cidade portuária, mais ou menos uns 15 quilômetros de Corinto. E o apóstolo São Paulo, ele dá uma carta de recomendação para esta mulher. E ele faz questão de dizer aqui, esta mulher, por nome Febe, ela serve na igreja de Cencreia. Engraçado, interessante isso.
Quando nós, eu e você, a gente tem essa predisposição de servir uns aos outros, a gente tem prazer em ser útil uns para com os outros. Isso é maravilhoso, irmãos. Ser útil, quando a minha vida pode ser útil para alguém. E o apóstolo ele não se esqueceu disso. E aí ele diz aqui: para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que esta mulher precisar, e que ela necessitar, porque tem hospedado a muitos, e especialmente a mim. Interessante, irmãos. Paulo diz: olha, essa irmã chama-se Febe. Ela tem a predisposição de hospedar tantas pessoas, inclusive a minha própria vida. E ela serve na igreja. Talvez, alguns teólogos dizem aqui que talvez ela era uma diaconisa. Uma pessoa que servia, e servia com prazer a obra de Deus. Com prazer, com um coração vibrante, dizendo: eu estou fazendo alguma coisa para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Paulo recomenda esta mulher aí, a importância. Olha o que ele diz aí no versículo 2: para que a recebais do Senhor como convém aos santos. Ele está dizendo: olha, quando essa mulher chegar aí em Roma, e que vocês forem receber ela, receba ela calorosamente, calorosamente. Eu sei que a igreja de Campinas tem feito isso, mas eu gostaria de mais uma vez pedir aos irmãos, quando nós apresentarmos uma pessoa aí na nave do templo, e dizer: olha, esse irmão está chegando, lá de tal cidade, assim, assim. Ele pode ser bonito, pode ser feio, se é que nós podemos dar essa denominação. Ele pode ser culto ou pode não ser, pode ser quem for. Vamos receber essa pessoa calorosamente, quando Paulo diz: recebais essa pessoa no Senhor, calorosamente. Graças a Deus por isso. Eu sempre peço a Deus isso, para que Ele nos dê esse fervor, essa amabilidade. Quando a pessoa vier aqui em Campinas, ela saiba que esse povo aqui tem um calor humano maravilhoso, e esse calor é vindo do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer isso. Olha que ele diz: recebais ela como convém a santos. Santos, os santos, como diz o próprio apóstolo São Paulo, são de entranhas cheias de misericórdia e de graça. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, ele elenca aqui esse nome de todas essas pessoas aqui, 26 nomes. Eu não teria como citar todas elas, né? Febe servia e hospedava. Versículo 3 aí, olha o que ele diz aí: saudai também a Priscila e Áquila. Era um casal, cooperadores no Evangelho. Cooperadores. Pessoas que, foi o próprio apóstolo que citou o nome dessas pessoas aqui, mas que de alguma forma, o prazer deles era servir. O apóstolo São Paulo fez questão de dizer assim: este casal aí, eles arriscaram a vida deles por causa de mim. Que coisa! Estavam dispostos a morrer para defender o líder deles, o homem de Deus que estava à frente. Que coisa linda, gente. Coisa maravilhosa. Áquila e Priscila, louvado seja o nome de Deus. Depois ele fala aí sobre um Epêneto, está aí no versículo 4, não é isso? Os quais pela minha... Aqui ele está falando de Áquila e Priscila, mas o versículo 5: saudai a igreja, saudai também a igreja que está em sua casa, e Epêneto, olha o versículo 5 aí: Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia de Cristo. Esse Epêneto, ele tinha uma marca na vida dele. Ele tinha um coração amoroso. Um coração amoroso. E Paulo fez questão de citar isso. Epêneto, meu amado, aquele que ajudou a desbravar a Ásia em termos de pregação do Evangelho. E Paulo amava muito esse homem. E ele diz: Epêneto, meu amado. Há pessoas que, quando vem à mente da gente, irmãos, quando a gente lembra de certos crentes, a gente lembra daquilo que está aí lá em capítulo 5 de aos Romanos, quando o apóstolo está dizendo assim: porque o amor de Deus, ele está derramado em nossos corações por Cristo Jesus.
o nosso eterno Salvador. Glória a Deus. Eu quero pedir ao Espírito Santo hoje, eu quero que você peça também, para que Ele nos dê um coração amoroso, um coração que o amor de Deus seja verdadeiramente derramado em abundância em nossos corações. Paulo deu esse testemunho deste homem aqui, olha. Meu amado é Pêneto. O nome não é bonito não, mas a característica dele é maravilhosa. Olha o versículo 6, o que ele diz: saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Pessoas na igreja, irmãos, dispostas a fazer algo, mesmo que os seus nomes não fossem citados, mas o apóstolo lembrou de citar o nome dessa Maria aqui. Maria, que trabalhou muito no evangelho, ela conquistou o seu espaço através do trabalho, através de fazer alguma coisa para a obra de Deus. Talvez ela nunca imaginaria que o nome dela estaria nos anais da história, que hoje em pleno século 21 nós estaremos citando o nome dela. Versículo 27, versículo 7, saudai a Andrônico, olha que nome difícil, saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes, meus companheiros na prisão. Esse casal aqui, talvez esteve presos junto com o apóstolo São Paulo, companheiros de luta, de batalha, companheiros na hora da dor, companheiros na hora de ir ao hospital, né, irmão Aneia? Na hora de ir lá no hospital, socorrer a pessoa, orar pela pessoa. Glorificado seja o nome de Jesus. Essa semana, eu mais a minha esposa, semana passada, ela falou assim: vamos em tal lugar orar no comércio dos irmãos, vamos. A gente chega ali, nós nunca tínhamos ido lá, e tomamos um café lá, porque é uma lanchonete, e eu disse para aqueles irmãos: nós podemos orar aqui dentro antes de nós sairmos. Entramos para um lugar mais à parte lá. A irmã disse assim para mim: a vinda de vocês aqui é resposta de oração minha na madrugada. Louvado seja o nome de Jesus. Às vezes a gente nem sabe, nem percebe, mas a presença da gente, às vezes na casa, ou na vida da pessoa, que mesmo depois do culto, ou mesmo durante o culto, é um bálsamo, é um consolo. Neste culto de terça-feira, pode ter alguém aqui que está precisando de uma palavra, de um abraço, de um aperto de mão, de um olhar nos olhos, não é não? Paulo diz: esses dois aqui, eles estiveram presos comigo. Glória a Deus. Paulo não era preso como bandido, Paulo era preso de Deus, ele era preso do Senhor, como ele mesmo se refere na sua carta, preso do Senhor. Eles estiveram presos comigo. Urbano, versículo de número 9, ele cita outra pessoa aí, Urbano, cooperador em Cristo. Irmãos, vejam aqui, cada uma dessas pessoas que o apóstolo menciona aqui, cada uma das pessoas que ele cita, ele arruma um adjetivo, arruma uma marca, para que ele venha exaltar as qualidades dessas pessoas. Ou ele tinha uma predisposição em bem dizer aquilo que as pessoas eram e que as pessoas faziam. Glória a Deus. O Espírito Santo, ele quer nos ensinar nesta noite a gente falar bem uns dos outros, a gente às vezes elogiar uns aos outros de maneira sincera, a gente falar das qualidades das pessoas. É isso, exatamente isso que o apóstolo fez aqui. E depois ele fala sobre estaques, né? Estaques. Olha o versículo de número 9, outra vez, é o mesmo versículo 9 que diz: saudai a Urbano, nosso cooperador, e Estaques, diga comigo, meu amado. Esse é outro camarada amoroso, que Paulo fez questão de citar aqui. Meu amado, diferenciado. Oh Deus, nos dê desse amor, coloque esse amor no coração dos crentes de Campinas, nos faz vibrar mais de amor de Deus em nossas vidas. Meu amado, qual é a marca da sua vida? Ele cita aqui, meu amado. Aí depois ele fala sobre Apeles, que nome difícil, que nome diferente, mas esse Apeles aqui, ou essa pessoa por nome Apeles,
A marca dele era fidelidade incondicional, fiel. Olha o versículo 10, o que diz aí. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo, aprovado em Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, fiel em Cristo Jesus, fiel no Senhor. A Bíblia Sagrada diz, e que o Senhor possa achar em cada um de nós, fiel. Fiel é aquela pessoa verdadeira, aquela pessoa transparente, aquela pessoa honesta, aquela pessoa que não tem sombra de variação, não tem hipocrisia, não tem nada, é fiel. Graças a Deus. Aristóbulo, versículo 10, olha o versículo 10 mais uma vez. Paulo cita o camarada aqui por nome Aristóbulo. Que nome diferente, meu Deus. É no 10 mesmo? Me ajudem aí. Aristóbulo. Sabe qual é a marca desse moço aqui? Ele tinha uma família ordeira, uma família abençoada, família bonita que todos admiravam. Há famílias, irmãos, há famílias que a gente olha para a família de certos crentes assim, e aquilo traz uma admiração, né? Uma graça, um gozo, uma alegria. Não faz muito tempo eu estive com pastores longe daqui, a pessoa não é daqui, eles não são daqui, são distantes daqui. E eu observava como esta família era unida uns com os outros, uma família amorosa, contagiante. Parece que o amor daquele povo contagiava todos nós. E eu fiquei encabulado com aquilo ali. Meu Deus, o que é isto? Glória a Deus, glória a Deus. A marca desse camarada aqui é que ele tinha uma família notória. A família dele é diferenciada. Eu quero pedir ao Senhor que Ele me dê uma família assim. Eu quero que você peça também a Deus, né? Família abençoada. Eu peço sempre a Deus, Deus, olha pelos meus descendentes, olha por aqueles que virão depois de mim. Eu quero deixar um rastro de pessoas fiéis. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Aristóbulo. Aí o versículo de número 16. Olha o versículo 16, e depois dele citar tantos outros, versículo 16. Saúdo-vos uns aos outros com ósculo santo, as igrejas de Cristo vos saúdam. No verso 16, ele não lembrava o nome de todos, mas ele diz, eu quero que vocês saúdem todos aí com ósculo santo. Era costume da igreja primitiva saudar uns aos outros com um beijo. Um ósculo, esse beijo era santo. Não era um beijo sensual, diferente como muitas pessoas usam hoje. Um ósculo santo. Hoje, o costume nosso aqui é saudar uns aos outros, às vezes com um aperto de mão, com um abraço fraternal em Cristo Jesus. E às vezes um aperto de mão, um olhar nos olhos, um abraço santo, pode curar a alma de alguém, pode curar a alma da pessoa. Glória a Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, faz com que os nossos corações vibram uns para com os outros, para que essa igreja seja sempre aquecida com a Tua presença. Não é não, irmãos? Ou irmãos, se uma igreja estiver aquecida com a presença do Senhor, com esse ambiente, um ambiente caloroso, da presença do Espírito Santo, imagine domingo próximo, é a ceia do Senhor, domingo próximo. Imagina uma igreja que o calor do Espírito Santo de Deus está na vida dela de maneira abundante. As pessoas entram aqui e elas percebem esse clima diferente. Gente, tem um negócio diferente na vida desse povo. Esse povo tem um negócio diferente na vida deles. Glória a Deus. Peça ao Espírito Santo isso, né? Vamos pedir ao Espírito Santo isso. Eu não estou dizendo que a igreja de Campinas é ruim, não. É boa, mas ela pode ser ótima, pode ser excelente. Ela pode exceder em amor, exceder em graça, exceder em generosidade. Glória a Deus, há poder no nome de Jesus Cristo. Versículo 17 a 20, estou próximo de terminar. Versículo 17 a 20, o apóstolo São Paulo, ele nos recomenda a gente abrir os nossos olhos. Olha aí, agora ele traz uma exortação. Olha o que Paulo diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem divisões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Engraçado, isso aqui é tremendo. O próprio Paulo dizendo, olha, eu quero que vocês notem
as pessoas que estão no meio de vós, está junto convosco, mas essas pessoas são contra a doutrina sadia. Naquela época havia muitos falsos profetas, como hoje existe. As pessoas que olham para a Bíblia, mas não olham para a Bíblia como o livro de Deus e não creem nela na sua totalidade. Paulo diz: note essas pessoas e afasta-te delas. Engraçado. Eu não sei se os irmãos conhecem um livro do pastor lá de Moçambique, Lealdade e Deslealdade. Ele fala: existem certas pessoas que você precisa de afastar delas. Afastar totalmente. Eu sei que isso é chocante. Isso é chocante. Isso é chocante. Há uma diferença do crente fraco, aquela pessoa fraca, que nós precisamos encaminhar essa pessoa à casa de Deus. Ela não está conseguindo servir a Deus. Ela quer servir a Deus, mas ela não consegue. A gente precisa de encaminhar à casa do Senhor. Mas há aqueles que estão no meio do povo de Deus, no meio do povo de Deus, mas são como ervas daninhas, ervas venenosas dentro da igreja. Desses, a Bíblia, o apóstolo está dizendo: anote o nome dessas pessoas e afasta-te delas. Que coisa, uma exortação que o apóstolo está nos trazendo, pelo Espírito Santo de Deus. Desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles servem, sabe o quê? Ao seu ventre, com suas palavras suaves e de lisonjas, enganam os corações daqueles que são simples. Quantas vezes o rebanho de Deus, a família de Deus, ela é invadida por certos homens ou mulheres, que o ventre deles, ou o interior deles, dentro do seu egoísmo, eles não querem saber de plano de Deus, doutrina de Deus, teologia, não, só os seus interesses próprios e mais nada. Paulo diz: anota estes e foge deles, afasta-te deles. Quantos podem dizer amém? Isso é tão difícil, né, irmãos? Isso é tão difícil. Os falsos na igreja, às vezes, esconde o veneno do engano sobre o manto da simpatia. Normalmente essas pessoas têm palavras suaves, palavras doces, e é nesse momento que nós precisamos de um chamado discernimento espiritual. Eu já voltei essa parte aqui bem umas 50 vezes e ele volta para o Coríntios. Discernimento espiritual. Olha o que Paulo diz aí no versículo 19: quanto à vossa obediência, que seja ela conhecida por todos. Comprazo-me, pois, em vós, quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Em outras palavras, o apóstolo está dizendo: tenham discernimento espiritual, peçam ao Espírito Santo que Ele dê discernimento para vocês, para que vocês conheçam, ou saibam divisar entre o bem e entre o mal. Isso é só através do discernimento espiritual. Mas deixe partir para os finalmente. Depois então, irmãos, o apóstolo São Paulo agora elenca 9 nomes de pessoas que trabalharam com ele. Eu não vou, lógico que eu não vou me deter em todas essas pessoas, ou no nome de todas essas pessoas, mas vejam aí a partir do versículo 21, Paulo diz: saúdo a Timóteo, era filho de Paulo, cooperador, Lúcio, Jason, olha que nome diferente, Sosípatro, meus parentes. Tércio ajudou Paulo a escrever esta carta, por isso que alguns dizem que Paulo tinha um problema nas vistas. Eu e Tércio, que esta escrevi, vos saúdo a Gaio, meu hospedeiro em toda a igreja, Erasto e tal. E depois, irmãos, o apóstolo São Paulo parte para o finalmente deste capítulo aqui, que eu quero terminar com essa doxologia do apóstolo São Paulo aqui. Ele tentou terminar esta epístola, como a pessoa é quando gosta das coisas de Deus. Lá no capítulo 11 de Romanos, a partir do verso 33, parece que o apóstolo São Paulo está terminando esta carta,
quando ele diz aqui, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha o que ele diz: glória, pois, a ele eternamente. Amém. Não é? Paulo terminou a carta. Aqui no capítulo 11, parece que ele terminou a carta. Mas ele estava tão cheio de Deus, e tão cheio de palavras para ele falar para os romanos, que ele continua aqui no capítulo 12. E nós encontramos lá no capítulo 15, verso 33. Olha o que diz no capítulo 15, verso 33. Paulo falou: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Terminou a carta. Mas ele falou: não, eu tenho que escrever mais alguma coisa aqui. Eu preciso escrever mais alguma coisa. Olha o capítulo 16, verso 20. O que Paulo fala? Aqui ele terminou a carta mesmo. Olha o que ele diz no versículo 20. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Oh Deus poderoso, isso vai acontecer, irmãos. Isso vai acontecer. Satanás primeiro foi destronado lá do céu, quando ele se rebelou contra Deus lá no céu. Depois ele foi destronado lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo na cruz do Calvário triunfou sobre ele. No milênio, mais uma vez, talvez seja no milênio que vai cumprir esse versículo que o apóstolo escreveu aqui, porque em breve Satanás, ele vai ser esmagado debaixo dos vossos pés. A igreja no milênio, ela vai triunfar contra Satanás, e lá na frente, ele vai ser colocado no lago de fogo ardente para todo sempre, e essa serpente não nos acusará mais, não nos tentará mais. Mas olha o que diz o apóstolo aí: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, amém. Terminou a carta, mas ele estava cheio da graça de Deus. Ele diz: mas eu tenho que escrever mais alguma coisa aqui. E ele escreve até o versículo 24. Olha o que ele diz no versículo 24: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, amém. Mais uma vez, parece que ele terminou a epístola, mas ele continua falando mais algumas coisas aqui. Aqui que agora, a partir do versículo 25, que o apóstolo São Paulo, na verdade, ele faz os finalmente desta carta, e ele exalta o Deus Todo-Poderoso que eu sirvo e que você serve. Olha o que ele diz no versículo 25: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Só esse Deus poderoso, só esse Deus que Paulo conhecia, que eu e você conhecemos, que ele é poderoso para nos firmar na fé. Só Deus, e mais ninguém. Foi por isso que Paulo falou: através de Jesus Cristo, Cristo como o conteúdo eterno do evangelho. E ele exalta as escrituras aí. Olha o que Paulo está dizendo: conforme a revelação e os mistérios que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e notificou pelas escrituras dos profetas. O que Paulo estava dizendo? Os profetas falaram e profetizaram acerca do Cristo que eu estou pregando agora. Ele diz: as escrituras é testemunhas de tudo isso, que esse Cristo que os profetas anunciaram sobre ele, é o que nós pregamos hoje. E ele está falando dessa exaltação da escritura como a revelação de Deus, e ele exalta a Deus através da sua sabedoria. No último versículo aqui, isso aqui é lindo demais: e ao único Deus sábio, diga comigo, Deus sábio, seja a glória, a honra por Jesus Cristo para todos sempre, amém. Aqui ele termina a epístola. Aí agora eu botei o finalmente, né? Agora acabou a epístola. Mas o que eu quero desafiar a igreja nesta noite, através deste capítulo 16 de Romanos, eu quero pedir a Deus para que Ele coloque no meu coração e no teu coração um fervor maior espiritual. Sabe o que é um crente fervoroso? Sabe o que é um crente com o coração ardente da graça de Deus? Nós precisamos mais e mais disso. Por que Paulo escreveu e anotou e citou o nome de todas essas pessoas aqui, os trabalhadores que ele falou sobre eles? Eu não tive tempo de falar com os irmãos, mas por que ele elencou tudo isso aqui? Sabe por quê, irmãos? O apóstolo São Paulo estava com o coração vibrante na presença de Deus. A vida cristã para Paulo, irmão, significava muito. Esse amor, esse contágio que os crentes verdadeiramente cheios de Deus têm,
Paulo estava com seu coração derramando de amor e de alegria pela graça de Deus. E eu quero pedir ao Espírito Santo para que Ele faça isso conosco. Queira estar em pé, em nome de Jesus Cristo. Queira estar em pé. Glória a Deus. Diga comigo assim: Deus, mas diga com a alma: Deus, dá-me um coração mais ardente em Ti. Glória a Deus. Feche os teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Fale com Deus. Converse com o Senhor. Comece a vibrar na presença do Senhor nesta hora. Meu irmão, minha irmã, será que você pode sentir amor pelo teu irmão, pela tua irmã, nessa noite aqui dentro da casa do Senhor? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de misericórdia, Deus de maravilha. Senhor, nós temos ouvido a Tua palavra. Eu falei aqui no capítulo 16 de Romanos, quando o coração deste Teu servo vibrava, Senhor, no desempenhar da vida cristã dentro da Tua igreja, uns para com os outros. E eu quero pedir isso ao Senhor. Traz a Tua marca para a igreja de Campinas a cada dia, Deus. As pessoas precisam perceber que esse ambiente aqui é marcado com a Tua presença. Encha-nos do Teu Espírito Santo. Encha-nos de amor uns para com os outros. Ó Deus, ó Deus, Deus eterno e poderoso, faz-nos andar, ó Deus, de tal maneira que a nossa alma e o nosso coração esteja pronto para, ó Deus querido, nos inclinar uns para com os outros em amor. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Levante a tua mão para os céus. Peça a Deus para que você possa ser uma pessoa mais fervorosa nele. Enche-nos da tua graça, Deus. Bendito é o Senhor, Deus Pai. Oh, aleluia. Bendito és tu, ó Deus. Toca em cada pai de família, em cada mãe de família, para que dentro de casa nós venhamos ser promotores, ó Deus querido, de corações vibrantes em tua presença. Não afasta de nós o teu Espírito. Oh, ajuda-nos a agir fervorosamente dentro da tua igreja. Deus, domingo é a ceia do Senhor. Domingo é a ceia do Senhor. Encha aquela multidão que vai se reunir aqui com a tua graça soberana, o teu poder, o calor que vem do teu Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, igreja? Você pode olhar para quem está perto de você e dar uma saudação, assim como o apóstolo São Paulo saudou alguém aqui no capítulo 16. Dê uma saudação espiritual aí, dê uma saudação calorosa. Fale alguma coisa de Deus para esta pessoa, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Agora eu quero pedir aos irmãos, abraça um parente seu. Paulo falou muito sobre os parentes dele, que seja a sua esposa, a sua filha, o seu filho, um parente seu, se é que você tem aqui. Abraça esta pessoa agora. Talvez faz tempo que você não abraça a sua esposa, o seu marido. Abrace ele agora, abrace ela agora, no nome bendito de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Encha, Deus, o nosso coração de vibrações. Encha, Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Santo és tu, ó Pai. Irmãos, nós vamos terminar agora.